Hello, seja bem-vindo à nossa podcast Heart of Worship. Aqui estamos falando hoje sobre Terra Santa e tirar suas sandálias. Então, vamos começar abrindo a Bíblia, vamos começar abrindo e lendo a passagem que eu estou falando, está em Êxodos 3, okay? E é a história muito famosa de Moisés encontrando a sarça em chamas. Aí vamos começar logo, do primeiro versículo, que fala assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou em Horebe, no monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é a terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois teve medo de olhar. Então hoje eu quero falar um pouco sobre esse versículo, e em específico essa ação de tirar as sandálias, né? É um versículo que sempre capturou muito a minha atenção. É uma coisa que me atraiu desde pequeno. Essa questão, eu lembro assistindo o filme Príncipe de Egito, que fala sobre a história de Moisés, né? E essa cena no filme sempre me impactou muito, né? Essa questão de tirar as sandálias, a sarça ardendo. E, na realidade, essa passagem vem num tempo de reavivamento, realinhamento, né? De chamado sobre a vida de Moisés. Ele tinha recebido promessas sobre a vida dele desde pequeno, que ele ia salvar o povo de Egito. Ele tentou fazer pela força do seu braço e matou um egípcio. E acabou tivendo que fugir, né? De Egito para o tempo no deserto, o sogro dele, né? Mas por que essa parte é interessante? Então, nessa parte da história de Moisés, ele está pronto para iniciar uma nova caminhada. Ele agora vai voltar para o Egito, vai salvar o seu povo. Mas é um tempo que ele precisava realinhar e reentender quem é Deus na vida dele. E até então ele estava escondido, estava pastoreando, escondida, fugida, ele não estava em linha com o propósito que Deus tinha chamado ele sobre a vida dele, né? E então ele precisava relembrar quem era Deus. E se nós olhamos bem para essa passagem, ele viu uma sarça que estava ardendo, mas não se consumia, né? A fogo ardia, mas não se consumia por completo. E, na realidade, é uma representação da presença de Deus. Deus é um fogo que arde, queima por amor para o seu povo. Ele queima e com toda força, toda energia, queima por amor para o seu povo. Porém, ele não consome ele. Ele não consome eles, né? Ele protege, ele traz calor, que traz vida, que traz sustento, né? Então, isso representa muito o caráter de Deus. Mas por que ele tinha que tirar sapato? Vamos lá. O ato de remover os seus sapatos é um ato de humildade, de reverência e vulnerabilidade, né? Desculpa, essa palavra é difícil. Então, por exemplo, se eu vou na casa de outra pessoa, geralmente eu tiro meu sapato. É um ato de reverência, respeito para a casa de quem eu vou entrar. É um ato de respeito à pessoa, não quer trazer sujeira para dentro da sua casa. Um lugar que é considerado um lugar de paz, um lugar de descanso, não tirar o que representa tudo de fora, o estresse, o peso, é tirar isso e realmente estar presente naquele momento. Também represente humildade pela definição, eu escrevi essa, que é um senso de falta de dignidade diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, né? Então, humildade não é você achar menos de você, é você
perceber tão pequeno que você é comparado à presença de Deus, mas que isso leva você a amar mais ainda. E vulnerabilidade, porque quando nós andamos descalça, nós deixamos nossos pés vulneráveis a cada pedra, cada coisa que pode machucar, mas isso expõe a nossa fraqueza para que nós podemos depender da força de Deus, né? Então, quando nós removemos sapatos, representa muita coisa, né? E ele precisava entender sobre o temor de Deus, porque ele ia entrar numa estação da vida dele que requer muito fé, requer muito ousadia, requer muito coragem, e para isso ele precisava saber em quem ele dependia, né? Então ele começou a tirar sapatos, o que ele fez? Foi se humilhar diante da presença de Deus, reconhecer que Deus era maior do que ele, os caminhos de Deus era maior, era melhor, majestoso, mais poderoso. Ele reverenciou, ele deu respeito, honra a Deus. Deus, você é aquele que reina sobre toda a minha situação, sobre toda a minha vida. Eu vou colocar você em primeiro lugar. E ele deixou vulnerável. Deus, você faz o que você pode, porque eu sou fraca. Se você ler mais para frente, nesse capítulo, você vai ver que Moisés era gago. Então, para ele precisava depender de Deus para ser a voz dele, né? Mas ele precisava saber quem era Deus na vida dele, para ele andar para frente, para as situações que ele ia encarar. E quando nós conectamos a nossa vulnerabilidade com a presença de Deus, nós reconhecemos que nós não somos capazes, mas Ele nos dá uma conexão muito forte com a presença de Deus. Então, eu quero você imaginar a cena para mim, um segundo. Imagina esse sarça ardendo. Eu gosto muito da imagem, né, do príncipe de Egito, que ele até tem, tipo, como se fosse ondas de luz saindo desse sarça. Não é bíblico, é uma interpretação. Mas eu acho isso muito lindo, essa percepção que é como se fosse a presença tá tocando com o ontem, tá lavando o pé dele, tá limpando ele, o interior dele, para que ele pudesse realmente estar nesse lugar santo. Porque nós sabemos que nós por si não somos santos, mas através do sacrifício de Jesus nós fomos limpos, completamente salvos e dada essa oportunidade. Mas a limpeza é diária, é uma coisa diária, né? O Jesus fala, né, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, que quem banhou, já banhou por inteiro, não precisa banhar o resto do corpo, mas os pés precisam ser lavados, porque eles é que regularmente têm um contato com a terra, regularmente têm um contato com sujeira. Então, eu imagino como se fosse a presença de Deus limpando, lavando ele, né? Tirando tudo que não pertencia a ele, né? Tudo que não era de Deus foi tirado. E quando nós removemos essa parte, nós damos oportunidade para colocar novas coisas sobre nossos pés, né? Tem tanto aqui em Êxodo 3:5 e depois também tem em Josué 5:15, também é um momento que Deus pede para tirar sapatos, pede para Josué antes que eles derruba o Jericó. Então tá escrito assim: o comandante do exército do Senhor respondeu: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Então, esses exemplos de quando tira sapatos, além de ser o tirado e limpado do passado, uma oportunidade de ser vestido em poder para a próxima estação. Tanto Moisés, tanto Josué, depois desse encontro com Deus, de tirar as sandálias e estar na Terra Santa, o que eles faziam? Eles conquistavam terreno. Eles conquistavam terreno porque eles foi vestido de poder, eles foi vestido de autoridade. E quando nós, na nossa vida, pensa sobre uma vida de adoração não é somente levantar o nome de Deus, mas é reconhecer quem nós somos em comparação a Ele. Nós somos pessoas bem, bem, bem pequenas comparada à magnitude de Deus, né? Nós precisamos ser humildes e reconhecer a soberania de Deus. Precisamos ter o temor a Deus. Mas também nós precisamos limpar-nos para que nós podemos estar presentes na presença dele. Nós não somos santos, mas ele nos justifica como santo pela lavagem dele, na presença dele. Então, é um ato que foi
que além de retirar as coisas antigas, foi para também vestir ele nas promessas das coisas novas. É para ele ser colocado num lugar de posicionamento. Então, eu pessoalmente, eu tenho o hábito de tirar meus sapatos na hora de adoração. Não importa se eu estou na escala de dançar ou se eu estou mesmo só cultuando, não importa qual tipo de igreja que eu vou, eu tenho esse hábito. É religioso fazer isso? Não, é um ato profético que eu pessoalmente decidi a fazer porque eu quero que serve como memorial para mim sobre a importância de lembrar quem é Deus na minha vida, né? Quando eu tiro meus sapatos no ato de adoração, é eu falando, Deus, eu estou totalmente vulnerável diante de todo tipo de ataque, mas eu vou confiar em Ti, o Deus soberano sobre todas as coisas da minha vida, e eu vou colocar você como minha prioridade. E eu declaro que esse lugar aqui é santo, porque a sua presença está aqui. E quando nós convidamos a presença do Espírito Santo, a nossa adoração faz uma mudança muito grande. Eu percebi a diferença de quando eu comecei a fazer isso. A impacto e a conexão que eu tenho com a presença de Deus. Porque o que eu estou fazendo, eu estou convidando o Espírito a me encontrar de uma forma diferente. Porque quando nós temos a temor a Deus na nossa adoração, a nossa adoração muda. Eu tenho um sonho que um dia a igreja vai reconhecer quem é Deus verdadeiramente e vai começar a adorar. Porque quando nós reconhecemos quem é Deus nós não conseguiríamos, como se fala, conter a adoração. Nós não conseguimos conter a nossa expressão de adoração. Quando nós lembramos quem Ele é, aquilo que Ele faz para nós, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele irá ser nas nossas vidas, nós não conseguimos conter a adoração. E eu tenho esse sonho de ver a igreja com essa percepção, com esse entendimento e como isso transformava. Então, para mim, tirar sapatos é um ato físico, para mim memorizar, para eu relembrar quem é Ele e eu declarar que esse terra é santo, esse terra é sua, e eu permite que o Senhor faz o que o Senhor quiser fazer aqui na minha vida. Eu estou sua completamente, eu sou vulnerável na sua presença e pode fazer o que você quiser nesse lugar. E eu estou declarando também que o terreno onde eu estou também é santo. Então, tanto como eu quero a minha vida ser transformada, tanto que eu quero vestir a promessa e o terreno que o Senhor tem para mim, eu quero também declarar santo o terreno onde eu estou adorando, né? Então, qual é o grau de vulnerável que nós estamos preparadas a ser? Eu estava olhando, ultimamente eu tenho sentido um dor no meu pé e investigando qual tipo de sapato é melhor, né, para apoiar meu pé nesse tempo. E os expertos, né, os cientistas que fazem pesquisa e tudo, têm descobrido recentemente que, na realidade, a melhor coisa para o nosso pé é andar descalço. Eu achei isso muito interessante. A melhor coisa para nosso pé é ser descalço, porque foi o jeito original que nosso pé foi criado para ser, né? Pensa antes da queda de Adão e Eva no pecado, nós andamos nuas, nós andamos descalços, nós andamos sem nenhuma restrição. E a roupa e o sapato vem depois com um jeito de cobrir nossa vergonha, né? E o sapato foi como proteção, porque nós não tínhamos essa proteção de andar diária em contato com Deus como a gente tinha antes. Então, eu investigando sobre sapato para meu pé, eu achei interessante essa questão da pesquisa ser mesmo que a melhor coisa é andar descalça, né? E isso criar o melhor equilíbrio, criar o melhor firmeza do pé, melhor estrutura para suportar o peso do corpo. E eu comecei a pensar como isso aplica, né? Como é melhor para nós andar descalço na presença de Deus, andar vulnerável na presença dele. É melhor para nossa estrutura, porque quando nós reconhecemos quem ele é na nossa vida, nossa estrutura e todas as nossas crenças sobre nós, sobre as coisas que nós fazemos, tudo que nós propor a nossa mão a fazer vai mudar, porque nós reconhecemos quem ele é. Ele melhora o equilíbrio na nossa vida, porque nós temos uma perspectiva diferente. Nosso equilíbrio é mudado quando nós temos perspectiva de quem ele é e quem nós somos. Nossos problemas começam a ter perspectiva diferente. O jeito que nós interagimos com as pessoas ao nosso redor muda completamente quando nós reconhecemos quem ele é. Então, traz mais equilíbrio para nossa vida e também traz mais estabilidade, né? A fé firmada traz estabilidade na nossa vida.
Então, quando nós temos essa revelação de quem Deus é na nossa vida, nós temos mais estabilidade na nossa fé, estabilidade na nossa família, estabilidade em tudo que nós fazemos. Então, como isso aplica na nossa adoração? Como isso pode ser uma coisa a ver com o meu ministério de adoração? Para nós, ministros na casa do Senhor, levita, nós temos uma responsabilidade a maior para trazer esse temor a Deus ao povo com quem nós estamos ministrando, né? E é uma coisa que eu busco sempre ser um exemplo de uma pessoa que é totalmente 100% abandonada para a presença de Deus, abandonada em paixão, abandonada em amor para a presença. E eu sei que parece estranho as coisas que eu faço, às vezes eu reconheço, mas eu faria coisas maiores que isso, piores do que isso, né? Como Davi falou para sua esposa, para que seja para a glória do Senhor. E essa questão de tirar sandálias, será que Deus está te pedindo tirar seus sapatos? Quando eu falo sapatos, pode fazer física, como eu faço, ou pode também fazer espiritualmente, tirar os sapatos, reconhecer que quem você é diante da presença dele, tirar o pecado da sua vida, pedir perdão e colocar as palavras de adoração sobre quem ele é na sua vida. Adoração pura que vem do coração. Aumentar o temor a Deus na sua vida. E você vai ver uma mudança na sua adoração. Você vai ver a diferença, os louvores que vêm de pessoas que realmente têm esse temor a Deus, do que as pessoas que gostam de louvar e honrar a Deus. Eu não estou falando que a pessoa está errada. Eu estou falando que a pessoa pode ir mais profundo, né? A pessoa pode sempre ir mais profundo. Nós precisamos ter um reconhecimento de quem é Deus. Nós precisamos ter essa percepção. E eu garanto que isso vai mudar seu estilo de vida quando você percebe quem Ele é. Então, hoje eu quero desafiar você. Como foi o seu design original? Seu design original foi usar sapato ou não? Como você está afirmando a sua caminhada com Ele? E como está a sua adoração? Essa semana, quando você adora, comece a listar todos os nomes de Deus, sobre qual Ele tem manifestado na sua vida. Não só agradecendo por aquilo que Ele faz, mas aquilo que Ele é. Coloque em perspectiva quem Ele é na sua vida. E você vai ver uma diferença enorme na sua conexão com Ele, na adoração. Amém? Desejo uma semana abençoada e nós iremos estar juntos mais uma vez semana que vem.